temos que mostrar verdades doutrinárias mais profundas, para que eles sejam fortalecidos, robustecidos na fé que é tão recente aí para eles. E fizeram isso então. Primeiro, eles instruíram, fortaleceram a alma dos discípulos por meio da instrução. Segundo lugar, outro verbo que aparece aí, exortando-os a permanecer firmes na fé. Qual é o significado disso? Simples. Eles admoestaram os crentes novos a não abandonar a fé, voltando para a velha vida. É isso que eles fizeram. Foram visitando igreja por igreja e dizendo, olha, não abandonem a fé, não voltem para a velha vida. Eles já tinham feito isso, se os irmãos olharem o capítulo 13. Vire a página da Bíblia um pouquinho e vejam que eles fizeram isso. Eles fizeram isso em Antioquia, já tinham realizado esse trabalho de fortalecimento. Veja aí, no capítulo 13, versículo 52. Veja aí, 13, 52. Primeiro o versículo 43, depois o 52. 43. Despedida a sinagoga, versículo 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Isso aqui em Antioquia da Pisídia. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, eles já tinham feito isso numa igreja. Em Antioquia da Pisídia, eles já tinham encorajado os irmãos a permanecerem firmes. E vejam o resultado disso, no versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, qual foi o resultado do encorajamento deles? O encorajamento deles trouxe alegria e plenitude espiritual ao coração dos crentes de Antioquia. Então é muito importante esse trabalho que eles fizeram. Os crentes precisam disso. O que os crentes precisam? Os crentes precisam de fortalecimento na alma, e isso vem pelo ensino. Os crentes precisam de uma exortação para permanecerem firmes na fé. Os crentes precisam disso. E mais um fator importante. O texto ensina que eles mostravam que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os crentes têm que lembrar disso. O que significa essa expressão? Olha, através de muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Não significa que para você ir para o céu você tem que sofrer. Não é isso. Não é, se eu não estou sofrendo eu não vou para o céu. Não é isso. Alguém já sofreu para você ir para o céu. Para você ir para o céu, alguém já experimentou a plenitude do sofrimento. Então você não precisa sofrer para ir para o céu. O que esse texto então ensina? Esse texto ensina que o caminho daquele homem que está seguindo na direção do céu, esse caminho é marcado por tribulações. E essa é uma mensagem que os evangélicos modernos não acolhem. É o contrário. Os evangélicos modernos estão sendo ensinados na mentira de que a vida cristã pode ser um mar de rosas. E se não for, é porque você não tem fé. Os evangélicos são ensinados hoje em dia que você pode ter sucesso em tudo na vida. Se você for crente, você pode ter sucesso em tudo na vida, na sua vida acadêmica, na sua vida financeira, na sua vida profissional, e viver num verdadeiro paraíso aqui na terra, pelo simples fato de ser um seguidor de Jesus. E isso é mentira. O Novo Testamento diz exatamente o oposto disso. O Novo Testamento inverte essa mensagem, diz, não, isso é mentira. O caminho do crente, o caminho do homem que está seguindo na direção da casa do Pai, é um caminho marcado por sofrimento. É um caminho marcado por tribulações. Não é um caminho cheio de rosas e de música e de cores, não é assim. O caminho rumo ao céu é um caminho marcado por tribulações. Antes de chegar ao reino, é necessário passar por dificuldades terríveis, porque estamos num campo inimigo. Estamos num campo que é hostil à fé cristã. Então o crente encontrará dificuldades aqui, não tem jeito, é assim. Os antigos diziam, olha, o caminho do crente é semelhante ao caminho de Jesus. Jesus teve a manjedoura, depois Jesus teve a cruz, depois Jesus teve a coroa. E o crente é assim também. Ele tem a sua manjedoura, quando ele nasce na fé. Depois ele tem a sua cruz. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Depois ele tem a cruz. E depois da cruz é que vem a coroa. Essa é a trajetória cristã. Manjedoura, cruz e coroa. Não tem outro jeito. Então essa experiência de dor, de sofrimento, de perseguição no trabalho, na família, na escola, em qualquer lugar, isso compõe a experiência cristã.
Então os apóstolos tiveram que alertar os crentes da Galácia nesse aspecto, dizendo, olha, não estranhem isso. O caminho para o reino passa pela cruz. Não tem como. Vocês já tiveram a manjedoura. Vocês já nasceram de novo. Vocês já são crentes, nasceram no reino de Deus. Agora, a próxima etapa é a cruz. E vocês devem enfrentar isso com coragem e com vigor, porque é assim, não tem outro trajeto. Então, depois da cruz, então sim, virá a coroa. Mas agora, o momento é de cruz. E aqueles crentes foram orientados nesse aspecto para que não desanimassem.